Deus Todo-Poderoso diz: se o homem desejar ser purificado em sua vida e obter mudanças em seu caráter, se desejar viver uma vida com sentido e cumprir seu dever como criatura, ele precisará aceitar o castigo e o julgamento de Deus e não poderá permitir que a disciplina de Deus e os golpes de Deus se afastem dele, de modo que possa se livrar da manipulação e influência de Satanás e viver na luz de Deus. Saiba que o castigo e o julgamento de Deus são a luz da salvação do homem, e que não há maior bênção, graça ou proteção para ele. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa passagem das palavras de Deus lembra uma experiência que tive uns anos atrás. Em outubro de 2016, um vídeo de música e dança que eu tinha ajudado a coreografar foi publicado online. Os irmãos e irmãs gostaram muito dele. Que ótimo. E sugeriram que eu gerenciasse a equipe de dança da igreja. Ai, graças a Deus. Fiquei entusiasmada e orei a Deus em silêncio para cumprir bem esse dever e produzir mais vídeos para testemunhar por ele. Graças a Deus. Em pouco tempo, o trabalho da equipe de dança entrou no ritmo. Os irmãos e irmãs me admiravam muito e me procuravam quando precisavam de ajuda com a dança. Isso alimentou a minha vaidade. E me senti um talento indispensável à igreja. Em pouco tempo, a líder da igreja colocou a irmã Iê para trabalhar comigo. Que ótimo. Fiquei muito feliz e pensei: a irmã Iê também tem experiência profissional com dança e é ótima com estilos diferentes de dança. Uma pode compensar o que falta a outra. É certo que cumpriremos bem o dever. Certo. Depois de um tempo, quando nos preparávamos para filmar um videoclipe, as ideias da irmã Iê para a coreografia eram mais desenvolvidas e perspicazes do que as minhas. Todos os irmãos e irmãs gostaram delas. Eu não fiquei muito feliz com isso e me perguntei: o que os outros vão pensar de mim? Pensarão que não estou à altura da irmã Iê? Se ela me superar, ainda serei capaz de exercer um papel importante na equipe? O que mais me perturbava era que eu via que conversavam com a irmã Iê sempre que tinham um problema. Eu era a pessoa responsável, mas eles a procuravam quando tinham um problema. Isso não significava que ela era melhor do que eu? Não podia deixá-la me superar. No próximo programa, eu tinha que fazer um espetáculo muito bom para que vissem que eu era tão boa quanto ela. Eu e a irmã Iê dividimos as tarefas para dar conta do trabalho. Eu era responsável por um videoclipe e ela por uma cena ao vivo. Fiquei muito satisfeita por dentro. Quando trabalhamos juntas antes, eu me senti ofuscada. Então, eu tinha que aproveitar a chance para que todos vissem que eu era mais capaz do que ela. Investi horas extras em pesquisa e coreografia para fazer um ótimo trabalho com o videoclipe. Mas quando vi que a produção de dança da irmã Iê estava quase pronta, enquanto eu ainda nem tinha terminado a coreografia, fiquei extremamente ansiosa. Tentando aumentar o ritmo e melhorar a qualidade, comecei a ser muito exigente com os irmãos e irmãs nos ensaios. Uma vez eu dei a maior bronca num irmão quando vi que ele tinha errado uns passos, temendo que se ele não dançasse bem prejudicaria o programa e eu não me sairia melhor do que a irmã Iê. Antes da filmagem, um irmão observou que faltava dança na introdução. Eu achei que ele tinha razão. Mas no momento não soube o que acrescentar. Ele sugeriu que eu conversasse com a irmã Iê. Eu não fiquei feliz ao ouvir aquilo. Conversar com ela num momento tão crítico não me faria parecer menos capaz do que ela? Se a irmã Iê se envolvesse, quem receberia o mérito final? Eu tinha investido muito tempo e energia naquilo e estava prestes a completar o projeto. De forma alguma, eu pediria a ajuda dela. Respondi: não vamos nos prender a esses detalhes agora. Depois de gravado, nós avaliamos o vídeo como um todo. A líder assistiu ao nosso videoclipe e falou que ele não satisfazia o padrão de dar testemunho de Deus e teria que ser refeito. Fiquei bem chateada ao ouvir isso. Foi como enfiar uma faca no meu coração. Pensei, agora fui humilhada de vez. Todos vão ver quem eu sou de verdade.
vão acreditar que não sou tão boa como a irmã E e que não dou conta do meu trabalho. Como vou manter minha posição na equipe daqui pra frente? Nos dias seguintes, não consegui pensar noutra coisa a não serem aparências e status. Não conseguia dormir à noite, cochilava nas reuniões e não colocava meu coração no dever. Um dia, minha líder veio comunicar comigo. Vendo que me faltava entendimento de mim mesma, ela me expôs e lidou comigo. Falou que eu invejava o talento de outra pessoa para proteger meu próprio nome e posição. Que eu não pensava no trabalho da igreja. Que eu era egoísta e desprezível. Pediu que eu refletisse sobre mim mesma e leu esta passagem das palavras de Deus para mim. Assim que disser respeito à posição, aparência ou reputação, o coração de todos salta em expectativa. E cada um de vocês sempre quer se destacar, ser famoso e reconhecido. Ninguém está disposto a ceder. Em vez disso, todos desejam disputar, mesmo que disputar seja vergonhoso e proibido na casa de Deus. No entanto, sem disputa, vocês ainda não estão satisfeitos. Quando veem alguém se destacar, vocês sentem inveja, ódio, o que é injusto. Por que eu não posso me destacar? Por que é sempre aquela pessoa que pode se destacar e nunca é a minha vez? Então vocês sentem algum ressentimento. Vocês tentam reprimi-lo, mas não conseguem. Vocês oram a Deus e se sentem melhor por algum tempo. Mas tão logo se deparam com esse tipo de situação novamente, não conseguem vencê-la. Isso não demonstra uma estatura imatura? Quando uma pessoa cai em tais estados, isso não é uma armadilha? Esses são os grilhões da natureza corrupta de Satanás que amarram os humanos. Quanto mais você lutar, mais trevas o cercarão. E mais inveja e ódio você sentirá. E seu desejo de obter apenas aumentará. Quanto mais forte seu desejo de obter, menor será sua capacidade de consegui-lo. E na medida em que você obtiver menos, seu ódio aumentará. Na medida em que seu ódio aumentar, você ficará mais escuro por dentro. Quanto mais escuro você for por dentro, pior será o cumprimento do seu dever. Quanto pior for o cumprimento do seu dever, menos útil você será. Isso é um ciclo vicioso interconectado. Você não pode cumprir bem o seu dever em tal estado. Então, aos poucos, você será eliminado. Amém. Amém. As palavras de Deus foram um choque para mim. O que Deus revelava era exatamente o meu estado. Eu invejava as habilidades da irmã E e só me esforçava por nome e ganho. Isso era repugnante para Deus. Pensei em como tinha sido invejosa desde que a irmã E tinha se juntado à equipe, e eu vi como ela era talentosa. Eu temi que a admirassem e me menosprezassem, e que a minha posição fosse ameaçada. Eu fiquei contra ela em segredo, encontrando maneiras de provar o meu valor. Quando vi que a coreografia do programa de dança dela avançava mais rápido do que a minha, passei a exigir demais dos irmãos e irmãs para que eu não ficasse para trás. Estava bem claro que havia coisas que eu e a irmã E devíamos ter debatido. Mas inventei desculpas para mantê-la de fora, temendo que ela ficasse com todo o mérito. Como resultado, alguns problemas não foram tratados a tempo. E mesmo depois de irmãos e irmãs investirem todo aquele tempo e energia, o resultado não foi bom o bastante para dar testemunho de Deus. Quando a líder da igreja fez arranjos para que a irmã E trabalhasse comigo em meu dever, ela o fez para reunir talentos diferentes e coreografar bem as danças para dar testemunho de Deus. Sim. Mas não tive a menor consideração pela vontade de Deus. Vivia disputando por nome e ganho. E atrapalhei o trabalho da igreja. Não fiz nada além de praticar o mal e me opor a Deus. Esse pensamento me assustou um pouco. E morri de remorso. Orei a Deus. E não queria mais ter inveja do sucesso de outros ou disputar por nome e ganho. Quis me arrepender a Deus, trabalhar bem com a irmã e cumprir o dever em harmonia. Amém. Nas coreografias que elaboramos juntas depois disso, minha atitude melhorou um pouco. Graças a Deus. Houve momentos em que ainda senti inveja dela. Mas eu sabia que devia defender o trabalho da igreja, não meus interesses próprios. Graças a Deus. Conscientemente, renunciei à carne e ignorei a mim mesma, pensando em como trabalhar com minha irmã para melhorar o programa. É isso. Quando encontrávamos problemas ou dificuldades, nós comunicávamos.
E nos expunhamos sobre qualquer corrupção aparente, buscando a verdade para resolvê-la. Depois disso, vi a orientação e as bênçãos de Deus. A dança foi coreografada rapidamente. Também senti a tranquilidade e a libertação que resultam da prática da verdade. Meses depois, eu e a irmã Ye trabalhamos juntas de novo no planejamento de uma apresentação ao vivo. No início, as coisas correram bem. E os outros gostaram de como coreografamos as danças. Me senti muito satisfeita comigo mesma. Graças a Deus. Um dia, a líder perguntou como estava indo com a coreografia. Eu respondi feliz. Estamos progredindo muito bem. Então, uma irmã se manifestou. A irmã Ye tem ideias maravilhosas. E a estrutura geral também é muito boa. Então, incomodada, eu pensei. Por que você falou isso? Agora, todos sabem que as ideias para as danças vieram da irmã Ye. E pensarão que não sou tão boa quanto ela. Preciso pensar numa maneira de contribuir com algo meu. Senão, o que a líder e os irmãos e irmãs pensarão de mim? Uma vez, durante uma coreografia, inventei um movimento acrobático novo. Entusiasmada, pensei. Eu sou ótima em acrobacias. Se nós ensaiarmos bem, acrescentará um ponto alto à dança. E ainda por cima verão minhas qualidades. Então, todos vão me admirar. Mas no dia seguinte, enquanto eu ensinava a acrobacia aos irmãos e irmãs, eles me disseram que o ritmo era acelerado e difícil demais. Uma irmã me alertou naquela noite. As pessoas podem se machucar nessa acrobacia. Acho melhor não ensaiá-la. É verdade. Eu fiquei preocupada que a substituíssem por outro movimento. Como poderia competir com a irmã Ye quando chegasse a hora? Encorajei a praticarem a acrobacia mais algumas vezes. E eu só desisti quando algumas irmãs caíram e se machucaram. Fiquei chateada e me senti mal. Então, me desculpei com a equipe e mudei a acrobacia. Mas não refleti sobre mim mesma a respeito daquilo. A filmagem já estava quase começando. Eu e a irmã Ye participamos da apresentação. Durante a filmagem, senti que não dancei bem nas minhas cenas. E pedi que o diretor regravasse as cenas várias vezes. Mais tarde, vi que quase todas as cenas com a irmã Ye eram frontais. E que meu único close era de perfil. Eu fiquei desanimada. Nas filmagens seguintes, eu não consegui sorrir. E minha dança ficou sem ânimo. Eu estava obcecada, querendo dançar melhor do que a irmã Ye. Não tive coragem de assistir às cenas de dança que eu deveria analisar. E não me importei se a apresentação dava testemunho de Deus ou não. Então, quando o vídeo ficou pronto, todos disseram que a dança estava fria e tímida demais. E que não servia para dar testemunho de Deus. E que inclusive o envergonharia. Depois a líder falou que eu estava presa numa disputa por nome e ganho e não tinha cumprido o meu dever. E me destituiu da minha posição de responsabilidade. Fiquei muito chateada. No início, eu só queria cumprir bem o meu dever e satisfazer a Deus. Mas já que eu estava trabalhando para meus fins egoístas, os programas que eu montava não davam testemunho de Deus, o envergonhavam. Isso era uma transgressão. Eu tinha perdido minha chance de cumprir meu dever através da dança. Chorei muito. Depois disso, não consegui parar de pensar. Eu sei muito bem que lutar por nome e ganho não é certo. Por que então não consigo parar de correr atrás dessas coisas? Isso. É mesmo. Qual é o real motivo? É. Certa vez li estas palavras de Deus quando estava fazendo meus devocionais. Satanás usa a fama e o ganho para controlar os pensamentos do homem. Até que tudo em que as pessoas consigam pensar seja fama e ganho. Elas lutam por fama e ganho. Passam dificuldades por fama e ganho. Suportam humilhação por fama e ganho. Sacrificam tudo o que têm por fama e ganho. E farão qualquer julgamento ou tomarão qualquer decisão para o bem de fama e ganho. Dessa forma, Satanás amarra as pessoas com grilhões invisíveis.
E elas não têm nem a força, nem a coragem para se livrar deles. Elas, sem saber, carregam esses grilhões e caminham penosamente, sempre adiante, com grande dificuldade. Por causa dessa fama e ganho, a humanidade se afasta de Deus e o trai. E se torna cada vez mais perversa. Dessa forma, portanto, uma geração após a outra é destruída em meio à fama e ao ganho de Satanás. Olhando agora para as ações de Satanás, seus motivos sinistros não são totalmente detestáveis? Talvez hoje vocês ainda não consigam discernir os motivos sinistros de Satanás. Por pensarem que não se pode viver sem fama e ganho. Vocês pensam que se as pessoas deixarem para trás a fama e ganho, elas não serão mais capazes de ver seu caminho adiante. Não serão mais capazes de ver seus objetivos. Que seu futuro se tornará escuro, turvo e sombrio. Lentamente, porém, todos vocês reconhecerão um dia que fama e ganho são grilhões monstruosos que Satanás usa para amarrar o homem. Quando aquele dia vier, você resistirá completamente ao controle de Satanás e resistirá completamente aos grilhões que Satanás usa para amarrá-lo. Quando chegar a hora em que você desejará livrar-se de todas as coisas que Satanás tem incutido em você, você fará uma ruptura clara com Satanás. E você detestará verdadeiramente tudo que Satanás trouxe para você. Só então, a humanidade terá amor e anseio verdadeiro por Deus. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus revelam as táticas e as intenções malignas de Satanás para corromper a humanidade. Ele usa fama e ganho para corromper e controlar as pessoas. Sim. Para que elas se tornem cada vez mais depravadas e corruptas, praticando o mal e se opondo a Deus. Exatamente. Eu tinha sido educada e influenciada por Satanás desde a minha infância. Destaque-se dos demais e honre seus antepassados. E um homem deixa seu nome onde quer que passe, assim como um ganso deixa seu grito onde quer que voe. Essas filosofias satânicas estavam muito enraizadas em mim. Não importava em que grupo estivesse, eu queria ser excepcional, ser admirada e elogiada. Quando via alguém se sobressaindo, eu tinha inveja e pensava em ultrapassá-lo de qualquer jeito. Sempre lutando por nome e ganho. Os truques de Satanás me deixavam infeliz. É. Isso mesmo. Meu caráter também se tornou cada vez mais arrogante e egoísta. Pensando naquela coreografia, eu quis superar a irmã Ye com minhas habilidades técnicas. Mas não me importei com a segurança dos artistas em cena. O que acabou resultando em várias irmãs se machucando nos ensaios. Enquanto filmávamos, eu quis usar meu único close para mostrar que eu era melhor do que a irmã Ye. Assim, quando meus passos não pareceram bons o bastante para mim, fiz o diretor regravar a cena várias vezes, atrasando o trabalho. Por fim, quando vi que só o perfil do meu rosto tinha sido filmado, enquanto quase todas as cenas da irmã Ye eram frontais, eu me enchi de ressentimento e entrei em estado de negatividade e resistência, sem ânimo para dançar bem e assim dar testemunho de Deus. Como resultado, minha dança envergonhou a Deus. Minha coreografia não era para dar testemunho de Deus, mas para me exibir pessoalmente. Minha luta por nome e ganho perturbou seriamente o trabalho da igreja. E prejudicou meus irmãos e irmãs. Meu comportamento era repugnante e odioso para Deus. É mesmo. Então eu me lembrei destas palavras de Deus. Esse mau caminho não se refere a um punhado de atos malignos, mas à origem maligna por trás do comportamento das pessoas. As palavras de Deus me ajudaram a perceber que eu tinha sido removida do meu dever não por ter feito algumas coisas ruins, mas porque a raiz, o ponto de partida das minhas ações e a senda que eu seguia eram malignos. Isso. Correto. Desde que a irmã Ye começou a trabalhar comigo, tive inveja dela, lutando por meus interesses. Eu me empenhei em meus próprios interesses. Eu só pratiquei o mal e me opus a Deus. Eu me apavorei, de verdade. Vi que buscar nome e status era uma senda em oposição a Deus. E que se eu não me arrependesse, seria eliminada e punida. Senti
Um remorso terrível. Chorei amargamente e orei a Deus. Ó Deus, fui destituída do meu dever. Isso é o teu caráter justo sendo revelado a mim. E é tua proteção para mim. Obrigada por arranjar essa situação, para me barrar a tempo em minhas trilhas malignas. Quero me arrepender a ti. Amém. Nos dias seguintes, preguei o evangelho na igreja, enquanto também fazia devocionais e autorreflexões. Sempre que me lembrava da minha conduta, em meu dever por nome e ganho, não sentia nada além de remorso. Eu me odiava por não valorizar a oportunidade que Deus tinha me dado na equipe de dança. Quando assistia àqueles videoclipes, eu quis muito voltar no tempo e recomeçar. Mas sabia que isso era impossível. Só me restava cooperar com Deus em meu evangelismo para compensar as minhas transgressões passadas. É mesmo. Para minha surpresa, a líder da igreja me chamou novamente para a equipe de dança um mês depois. Isso me comoveu tanto que não consegui conter minhas lágrimas. E eu resolvi valorizar de verdade essa chance, parar de buscar nome e ganho. Conviver bem com os irmãos e irmãs e cumprir bem o meu dever para retribuir o amor de Deus. Amém. Graças a Deus. Após minha volta à equipe, num dos ensaios, a irmã E mencionou que um passo que eu tinha ensinado aos irmãos e irmãs não cumpria os padrões. Naquele momento, eu senti muita vergonha. E pensei, como ela pode me criticar assim na frente dos outros? Agora realmente vão pensar que não estou à altura dela. Não posso permitir que me menosprezem. Eu também sou uma profissional. E vejo que movimentos dela também não são perfeitos. Eu queria descartar os passos que ela tinha coreografado. E percebi que eu estava pensando em meu próprio nome e ganho. E orei a Deus em meu coração. Depois da minha oração, lembrei-me destas palavras de Deus. Se quanto mais crucial for o momento, as pessoas forem mais capazes de se submeter e abrir mão de seus interesses próprios, da vaidade e do orgulho, e cumprirem seus deveres corretamente, apenas então elas serão lembradas por Deus. Tudo isso são boas ações. Não importa o que as pessoas façam. O que é mais importante, seu orgulho e vaidade ou a glória de Deus? A glória de Deus. O que é mais importante, suas responsabilidades ou seus interesses próprios? Cumprir suas responsabilidades é o mais importante. E você tem uma obrigação para com elas. Amém. Você dará prioridade máxima ao seu próprio dever, à vontade de Deus, a dar testemunho dele e às suas próprias responsabilidades. Essa é uma maneira tão maravilhosa de dar testemunho, e ela envergonha Satanás. Amém. Uma luz se acendeu dentro de mim. Não era Deus me testando com aquela situação? Graças a Deus. Sempre que há um conflito entre meus interesses pessoais e os interesses da casa de Deus, devo me concentrar em cumprir a vontade de Deus e em praticar a verdade para humilhar Satanás. Sim. Sim. Quando me acalmei e refleti sobre isso, vi que eu não tinha ensinado o passo direito para eles. A irmã Ye tinha sido um pouco direta. Isso foi vergonhoso para mim. Mas ela estava certa e eu sabia que deveria aceitar a sugestão. Exatamente. Depois de ignorar meus interesses pessoais e corrigir meus motivos, eu e a irmã Ye terminamos rapidamente a coreografia juntas. Graças a Deus. Graças a Deus. Também tive uma sensação de paz e tranquilidade ao cumprir meu dever dessa forma. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa experiência me mostrou que o julgamento e castigo de Deus são seu amor e salvação por mim. O julgamento e castigo de Deus me despertaram e me mostraram a essência e as consequências perigosas de buscar nome e ganho. Isso corrigiu minhas perspectivas erradas. Comecei a buscar a verdade e cumprir meu dever com os pés firmes no chão, vivendo uma semelhança humana. Graças a Deus. 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 Graças a Deus.